no Dolon da primeira edição, com a nossa conversa com o Fábio Denardi, que é o nosso especialista na parte de economia, no quadro Moeda e Mercado. Fábio, um abração para você, bom dia e com certeza com uma perspectiva positiva, números positivos aí que nós tivemos registrados ontem em relação à Bolsa, o Ibovespa, batendo um recorde aí. Eu quero que você fale um pouquinho dessa marca. Bom dia para você, tudo bem, Fábio? Bom dia, Fred, tudo bem? Ouvintes da Guardiã da Notícia. Realmente, ontem a Bolsa aí, inesperadamente, ou melhor, esperadamente, bateu um novo recorde acima dos 190 mil pontos, o tão sonhado a busca aí dos 200 mil pontos. Será que a Bolsa vai buscar isso? E aí, algumas notícias, o mercado realmente muito otimista. Resumindo, a Bolsa subiu 2%, ações de commodities subindo bastante, como Petro, Vale, Suzano, Banco Itaú subiu bastante. A entrada de gringo continua ainda muito forte, como a gente havia dito, já entrou 31 bi, Fred. Na verdade, o ano passado, o ano de 2025, a Bolsa tinha recebido 25 bi, e entre janeiro e esses 10 dias aí de fevereiro, nós já recebemos 31 bilhões. Então, realmente, o otimismo está muito grande aí por parte dos investidores, principalmente buscando uma rentabilidade e uma taxa de juros ainda alta. Lembrando que ontem também a gente teve o payroll, né, que era o índice do emprego americano. Estava muito esperado, uma vez que o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, trabalha muito, né, na taxa de juros em cima desse número. Ele saiu, aí o número de empregos americanos era previsto de 70 mil novos empregos e foi gerado 130 para o mês de janeiro. Realmente surpreendeu bastante, porém a taxa média de salário do americano ficou estável e isso foi um lado positivo. Mas mostrou que realmente os juros americanos provavelmente não terá o primeiro corte agora e só para julho. Mas mesmo assim, isso vem trazendo um capital externo muito grande para a gente, Fred. E até aproveitando, né, Fábio, em relação do Ibovespa, o que impacta em primeiro momento essa alta e se continua com esse viés de alta já nessa quinta, nessa sexta-feira, qual a perspectiva a curto prazo? Perfeito. A Bolsa agora está praticamente aí no 0 a 0, estava caindo um pouco, mas saiu o resultado de Banco do Brasil ontem. O Banco do Brasil teve um lucro de 5,7 bilhões, realmente subiu 36% mais do que o previsto. Então, assim, está dando um otimismo muito grande. A Bolsa subindo, talvez não reflita tanto no bolso da população, mas isso é um dado muito positivo, uma vez que Bolsa em alta mostra a credibilidade do país, mostra que investidores estão procurando a nossa economia e isso lá na frente pode repercutir principalmente aí na valorização das ações. O que está me preocupando muito é que a Bolsa está crescendo com dinheiro de fora e não dinheiro de dentro. Então a gente tem que ficar de olho na especulação e até quando esse dinheiro fica no país. Tem um lado positivo que é a queda do dólar, né, Fábio? Tudo bem que não é uma queda significativa, mas é importante que caia até o dólar caindo também. O dólar comercial fechou a 5,187, né, Fábio? Exatamente. Isso é uma coisa muito positiva, Fred, bem lembrado. Na verdade, essa entrada de capital estrangeiro acaba derrubando a moeda e valorizando o nosso real, né? Ontem bateu 5,17, provavelmente pode cair mais. O dólar é muito difícil de falar alguma coisa, de acertar, porque existem muitas variáveis. Mas essa entrada acaba derrubando o preço do dólar e isso é muito positivo, porque a gente tem vários instrumentos da economia que acabam sendo baseados em dólar, principalmente, né, o nosso pãozinho, a farinha. Então, com essa queda do dólar, pode favorecer aí a nossa economia e talvez aos preços dos produtos aí na prateleira. E o payroll divulgado pelos Estados Unidos te trouxe surpresa ou não? Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Fábio. Na verdade, o payroll, a gente acreditava que ele podia vir um pouco mais fraco. Realmente teve aí um crescente muito grande do emprego do cidadão americano, de 70 mil, né, como a gente disse, foi para 130 mil novas vagas. É realmente surpreendente, porém, como eu havia dito, o preço médio do salário americano não subiu. Então isso quer dizer que provavelmente o americano ele não vai acabar consumindo mais do que o necessário. Esse foi o lado positivo, mas surpreendeu. Mas isso sinalizou que provavelmente, né, o Federal Reserve, o Banco Central americano, não fará o primeiro corte aqui.
A tendência do ano dos americanos é que tenham 2 cortes de juros e talvez esse fique um pouco mais para frente, provavelmente aí o primeiro corte em junho. Mas isso ainda é positivo para nós. Observando o noticiário, né, que essa forma do controle migratório que existe nos Estados Unidos agora, uma forma mais rigorosa por parte do Trump, e de certa forma ajuda em relação a diminuir a queda de empregos nos Estados Unidos. Isso, de certa forma, também pode trazer números mais positivos nesse sentido. Exatamente. Eles estão segurando, né, vem crescendo bastante o número de emprego do americano. Isso tem um lado positivo, é muito engraçado que a economia sempre trabalha às avessas, né? Então, muito trabalho, muito dinheiro no bolso, muita gente consumindo, inflação, e aí tem que ter taxa de juros alta, porque senão o consumo ainda é maior. Mas o lado positivo é que realmente aí o emprego americano está sendo aí positivo e vamos esperar que realmente a inflação não atrapalhe. E agradecendo já o nosso Fábio Denardi, mas fazendo uma pergunta importante para quem está nos ouvindo, Fábio, e ver aí, poxa, o Ibovespa batendo recorde, números importantes, positivos, e aí o cara fica com aquela sensação, aquela vontade de investir. Qual que é a dica para quem está nos ouvindo, que não tem tanto esse tato do investimento e que está interessado porque vê um crescimento aí nesse momento que fica alardeado pela imprensa, né? E toma conta da curiosidade da pessoa tentar aí um investimento. É claro, o investimento é coisa séria, é sempre importante procurar alguém que é conhecedor do mercado para não fazer besteira, não perder dinheiro. Mas como que você está observando esse movimento, Fábio? Fred, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque é isso. Quando a gente brinca, quando a gente pega o elevador, a gente toma um táxi, está todo mundo falando bolsa subindo, ouro, prata, né? Algumas commodities, vou entrar agora, tem que tomar muito cuidado, porque é o que a gente brinca, isso é o efeito manada, né? Como a gente fala no mercado financeiro, e aí você pode estar entrando aí no high, né? No topo, e aí provavelmente vai ter uma realização. O mercado realmente subiu bastante, nem os mais otimistas acreditariam nessa puxada, né? 190 mil pontos, agora talvez buscando os 200 mil pontos. Acredito que a Bolsa vai mais, realmente o otimismo ainda está grande, o fluxo de capital estrangeiro está entrando bastante, mas a gente tem que ter um pouco de segurança, não entrar nesse oba-oba, porque a qualquer momento uma realização é saudável. Então, tem que acompanhe aqui os noticiários, aqui o Guardião da Notícia, a gente procura dar o máximo de informação. Tem ações que estão ainda muito baratas, tem outras que estão caras, como a gente brinca, mas que ainda tem espaço para ir. É o caso das commodities, o gringo está comprando muito Vale, Petro, os bancos, então tem que acompanhar, tem que ter uma boa assessoria, porque realmente daqui a pouco pode ter uma realização que é sadia para o mercado. Mas, a princípio, a Bolsa vai mais, e o que vai mais influenciar, Fred, é a nossa política. É isso que a gente tem que ficar de olho, porque ontem saiu a pesquisa, né, dando uma diferença muito pouca, diminuindo, né, perdão, de 7 para 5 pontos entre o Flávio Bolsonaro e o Lula, e isso deu um otimismo muito grande para o mercado, uma vez que a Faria Lima gostaria de uma mudança de governo aí, uma nova forma de administrar o país. Ok, legal. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sempre encontro marcado todas as terças e quintas, trazendo a informação da moeda, do mercado, da economia para você entender, compreender. Você que não compreende tão bem, você que já sabe mais. E aí o Fábio sempre com dicas legais para você também aqui na Guardiã da Notícia. Tá legal, Fábio? Então, encontro marcado na semana que vem. Um grande final de semana, um bom carnaval para você. Obrigado, Fred. Terça-feira que vem tinha combinado com a Fabi e agora com você. Vamos dar umas dicas de algumas ações que a gente acredita que ainda tem espaço para subir, para o nosso ouvinte aí aproveitar essa onda. Um grande abraço, Fábio Denardi participando aqui com a gente, direto